A comitiva brasileira que está em Washington para tentar negociar o tarifaço de Donald Trump teve enormes dificuldades para encontrar quem estivesse disposto a ouvir o que o grupo tem a dizer. Nas reuniões, autoridades americanas deixaram claro que as tarifas são uma questão política. Acompanhe. Foram 6 painéis com representantes setoriais do Brasil e dos Estados Unidos. Os americanos reclamaram principalmente das barreiras não tarifárias que impedem o acesso ao mercado brasileiro. As entidades citaram como exemplo as exigências sanitárias para importação de carnes e as regras para limitar o desmatamento. Tarifas brasileiras à importação de etanol também entraram na lista. A comitiva brasileira, por outro lado, argumentou que o país não adota práticas injustas ou discriminatórias. O representante de comércio americano abriu a investigação dentro da chamada Seção 301, uma ferramenta usada pelo governo para responder a práticas comerciais injustas de nações parceiras. O processo faz parte da ofensiva comercial da Casa Branca contra o Brasil, que já conta com a tarifa mais alta do mundo, 50%. Há espaço para nós chegarmos a um entendimento que abaixa as tarifas num determinado momento. Tudo vai depender muito de como que essas conversas vão evoluir, das barganhas que possam aparecer. O presidente da Confederação Brasileira da Indústria, Ricardo Alban, se reuniu com o Departamento de Estado. Segundo o dirigente, os americanos disseram que há disposição para negociar, mas que, no momento, entraves políticos impedem o diálogo. Dentro dessa discussão política, existem algumas variáveis que dizem respeito às empresas americanas trabalhando no Brasil, que aí sim, nesse assunto, nós vamos tentar ser colaboradores no sentido de encontrar soluções, de encontrar convergências, não obviamente no sentido da política partidária, mas no sentido da política que diz respeito a decisões que afetam indústrias como Big Tech e outras mais. Também nesta quarta-feira, empresários brasileiros visitaram o Congresso americano, mas não conseguiram canais de diálogo com um grupo relevante de parlamentares. A comitiva acabou se reunindo apenas com assessores legislativos. Antônio Carlos, deixa eu começar por você. Do ponto de vista político, estamos diante de uma porta fechada. Não há qualquer diálogo. Do ponto de vista das investigações, que são bastante agressivas, até aqui não se abriu ainda aquilo que se esperava que fossem canais nos quais questões técnicas viessem a ser tratadas naquilo que se convencionou chamar com a racionalidade do campo da economia. Em que situação estamos? Veja bem, William, acho que é importante nós analisarmos, nós estamos falando de 3 órbitas de sanção, 3 ordens de sanções, né, ou de aplicações de tarifa. Nós temos as tarifas, que essas que estão valendo agora no Brasil, que chega a 50%, que foram aplicadas nas chamadas tarifas recíprocas ou com base na lei de emergência econômica. Há algumas tarifas de uma outra legislação, que é a chamada Section 232, que é a legislação de segurança nacional, das quais as tarifas, por exemplo, são aplicadas no caso de alumínio e de aço. E agora se iniciou em junho, e hoje houve a primeira audiência pública, dessa Section 301, que são sanções contra atos considerados de comércio injusto ou discriminatório aos produtos norte-americanos. Então, essa que é a discussão de hoje. Em relação às 3 ordens de tarifa, a defesa coletiva do Brasil, infelizmente, não está encontrando repercussão aqui, porque isso dependeria de um movimento mais forte, mais positivo por parte do governo federal. Esta tem sido as indicações das autoridades da Casa Branca, do Departamento de Tesouro, do Departamento de Comércio e até dentro do parlamento norte-americano, desde que começou essa discussão mais forte das tarifas nos últimos 2 meses em relação ao Brasil. Então, o que eu diria? A defesa coletiva do Brasil, seja do Brasil como Estado, ou seja por setores econômicos, representado por associações de classes, por exemplo, ela está encontrando portas fechadas, como você já adiantou. Por quê? Porque dependeria do governo brasileiro propiciar a abertura dessa porta. Isso, me parece, não está tendo essa repercussão no âmbito do governo federal. O governo federal anuncia que quer conversar, mas não há um movimento
direto do presidente da República, do presidente Lula, e manifestar o interesse em negociar em um governo que faz transações, né? O governo Trump é essencialmente um governo de transações. Então, o que nós estamos tendo são empresas individualmente buscando as soluções. Essas empresas individualmente buscando soluções têm encontrado caminhos abertos, têm encontrado possibilidades de negociação na medida em que seus produtos demonstram interesse econômico norte-americano, segurança hemisférica, a proteção da cadeia de suprimento. Enfim, em resumo, no âmbito coletivo, as portas estão fechadas. No âmbito individual, depende da empresa, do produto específico que nós estamos, enfim, analisando. A análise que o Antônio Carlos faz é preocupante num sentido. Eu vou usar a expressão dele na defesa coletiva. A defesa coletiva não caminha porque o governo federal não caminha? Sim, eu acho que hoje essa comitiva, a CNI, bateu numa porta muito importante sobre todo esse processo. Eles falaram com Christopher Landau, que é o vice-secretário de Estado americano, que trouxe para eles qual é a dor principal. E ele, o Christopher Landau, ele é um ator muito importante nesse processo, porque ele valoriza muito essa questão da liberdade de expressão, a visão americana da liberdade de expressão. Ele, por exemplo, fez um post no X, que foi até traduzido pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, que dizia: nenhum juiz brasileiro pode anular a primeira emenda, referindo-se à liberdade de expressão. Ele disse que o Alexandre de Moraes destruiu a relação entre Estados Unidos e Brasil, e tem várias outras declarações desse tipo. Por quê? Ele é um homem das redes sociais, ele é um influencer. Ele foi embaixador no México, nomeado pelo Trump, no primeiro mandato, quando ele fez um concurso no X, na época Twitter, para aumentar o número e superar o número de seguidores do colega dele em Atenas. E conseguiu. Hoje ele tem mais de 200 mil seguidores, ele faz vários posts por dia, e dos mais diversos temas, e ele é um influencer, ele faz a diplomacia digital, né? Ele nasceu em Madrid, o pai era diplomata, ele cresceu no Paraguai, no Chile, na Venezuela, e aí vem o segundo aspecto, ideológico. Tem duas figuras centrais do Departamento de Estado que têm uma relação muito forte com a Venezuela, ele e o Ricardo Pita, que é o assessor sênior do Marco Rubio, secretário de Estado. O Ricardo Pita nasceu na Venezuela e ambos, aliás, os três, o Marco Rubio também, que é de origem cubana, odeiam o regime venezuelano, odeiam a esquerda. Então, assim, esses dois ingredientes da liberdade de expressão, a leitura americana, combinada com a questão da Venezuela, da esquerda e da visão que eles têm do presidente Lula, colocam uma barreira inexpugnável, realmente, em relação ao governo do presidente Lula. Agora, de fato, quando se trata de negociações de empresas individuais, é por isso que eu tenho dito isso há muito tempo, e é óbvio, na verdade, as empresas brasileiras precisam se desmarcar do governo brasileiro. O governo brasileiro só atrapalha, né? Então, elas precisam demonstrar que podem investir nos Estados Unidos, que vão tentar diminuir as barreiras comerciais, né, fazer lobby aqui no Brasil para que o governo brasileiro reduza essas barreiras, que essa é uma outra dor americana. William, vou pegar direto, porque é exatamente o que algumas empresas e alguns setores que se organizaram ali num grupo menor, com uma agenda separada dessa da Confederação Nacional da Indústria, estão fazendo. As grandes, por óbvio, WEG, Embraer, essas já estão fazendo, mas café, máquinas, equipamentos, carnes, as empresas se juntaram ali em pequenos grupos e estão fazendo exatamente essa estratégia, de marcar com pessoas que enxergam serem importantes para propagação
dessa estratégia de dizer a gente tem X bilhões para investir aqui nos próximos anos, né? Não é dizer o quanto os Estados Unidos perde ou o quanto faz mal para o Brasil, uma relação histórica, 200 anos e tal. Então, o que a gente está assistindo hoje lá nos Estados Unidos é uma coisa muito interessante, porque em números são muitos, são mais de 120 empresários, mas em agenda e em planos de atuação em Washington e nos encontros que estão fazendo, eles estão se separando. Então, é um pouco do coletivo versus o setorial, que a gente ouviu agora há pouco, atuando em Washington, agora, cada um tentando se salvar. Teve uma infeliz coincidência, na verdade duas, né, dessa comitiva do time. Primeiro, sendo o dia que o Bolsonaro está sendo julgado, sendo que eles colocam esse fator como essencial. E segundo, que os empresários estavam lá, enquanto o nosso principal articulador de política externa estava em Pequim, junto com outras lideranças do eixo anti-americano, né? E eles colocando a todo instante esse fator político. Teve a reunião hoje, duas infelizes coincidências, para mim, que atrapalharam o processo. E a outra questão, que acho que merece destaque, é o papel da embaixadora lá. A nossa embaixadora Maria Luísa Viotti está há 2 anos lá. Hoje ela pediu ajuda para os empresários. Ela admitiu para os empresários nas reuniões, pelo menos eu conversei com quem se reuniu com ela, que o Brasil não tem canal de interlocução, nenhum. Mas ela é embaixadora. E ela é embaixadora desde, salvo engano, maio de 2023. Ela foi aprovada no Senado no primeiro semestre de 2023. Então, não é o papel do setor privado fazer isso. O setor privado está fazendo o que ele é louvável até, uma comitiva grande, representativa, mas não são eles que têm que fazer essa negociação. E quem tem que fazer a negociação estava em Pequim. Eu vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo, mas é mais para animar a conversa. Vejam, a questão ideológica é intratável. O tipo de demanda que se faz política ao Brasil é inaceitável. A qualquer país soberano é inaceitável. Essa é uma barreira importantíssima, que pelo relato de todos vocês e dos que estão lá, bloqueia tudo. Além disso, e isso o Antônio Carlos se referiu também na intervenção dele até aqui, nós temos uma investigação pela 301 extraordinariamente agressiva, na qual setores que competem com setores da economia brasileira veem uma oportunidade de lucrar às nossas custas. E aí a questão não é nem um pouco ideológica, é absolutamente dura de quem percebe alguém em inferioridade e vai tirar vantagem dessa inferioridade nesse momento. Oportunista, né? Bom, é assim que se fica rico? Daniel Rito. Mas sabe, William, complementando o seu raciocínio, me permita dividir aqui em 2 questões. Do lado comercial, técnico, processual da 301, a gente precisa notar o seguinte, a investigação clássica de uma seção 301 não abrange tantos capítulos, nunca teve um escopo, uma amplitude tão grande como é o caso desta investigação no Brasil, que fala de etanol, fala de patentes, fala de PIX, fala de desmatamento ilegal, fala de 25 de março. Então, um processo tradicional da 301 demora facilmente 1 ano, então seria razoável a gente pensar em uma conclusão e possivelmente novas tarifas, tudo indicaria para isso, lá em meados de 2026. O que a diplomacia profissional aqui de Brasília, Itamaraty, Assessoria Internacional da Presidência da República, acham que pode acontecer? Um fatiamento dessas investigações, porque em vez de esperar até meados de 2026, o USTR pode perfeitamente pegar um desses elementos, acelerar as investigações e dizer, olha, sobre desmatamento, sobre etanol, eu já tenho elementos suficientes para aplicar uma tarifa sobre o Brasil. Isso é uma vertente. A outra questão é política. Bom, e qual é o comportamento da liderança maior, do presidente da República, de Lula? Pega o telefone e liga, age, faz uma declaração. E todos os apontamentos, as observações que eu colho no Palácio do Planalto, de interlocutores, é que ele tem caminhado sobre o fio da navalha. De um lado, ele faz uma declaração simpática, que é chamar o Trump para comer uma jabuticaba no Palácio da Alvorada.
Do outro lado, ele percebe que declarações muito enfáticas, agressivas até, rendem dividendos eleitorais. E o relato que me chega é que ele anda tremendamente envaidecido, principalmente depois daquela matéria que saiu no New York Times, dizendo que ninguém desafiou o Trump como ele. Ele tem recebido elogios de boa parte da imprensa internacional. Então, isso dificulta a ala do governo que defende acenos, que defende uma ligação, que defende deixar claro que não vai haver nenhuma retaliação. Ora, o Brasil acabou instalando um processo na CAMEX que pode culminar numa retaliação e, segundo me dizem, é o próprio Lula quem instiga o governo a manter esse processo. Como é que fica para nós, Antônio Carlos, aproveitando que você mesmo levantou essas 3 vertentes de aplicação de tarifas, no caso específico da 301, o Caio trabalhou bastante nesse tema nos últimos 2 dias, no telejornal que nos precedeu, no Prime, houve uma intervenção longa do Caio, narrando como, por exemplo, várias associações do setor de produção de grãos e proteínas dos Estados Unidos atacam o Brasil violentamente. Como é que nós estamos nesse aspecto? Sim, de fato, o que aconteceu hoje foi bastante visível, esses ataques duros de várias associações, desde etanol, açúcar, algodão, carne suína, enfim, contra chamadas práticas desleais do Brasil, não acatar acordos fitossanitários, mesmo no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Enfim, a grande questão que o contraponto que se tem a fazer nessa defesa na Section 301, na seção 301, William, é a necessidade de intervenção do governo. As tarifas de emergência econômica e as tarifas da Section 232, elas visam normalmente muito produtos específicos. A 301 é uma discussão de governos. É o governo norte-americano dizendo o governo brasileiro tem práticas anticomerciais ou discriminatórias em tais setores. Eu vou te dar o exemplo das mídias sociais. As mídias sociais não fazem parte de comércio exterior, mas elas estão sendo analisadas fundamentalmente como sendo prejudicadas no campo da liberdade de expressão, que o Lorival acabou de mencionar. Sendo que, por exemplo, a liberdade de expressão aqui é um valor fundamental da Constituição norte-americana, mas também é um valor econômico, porque aí é a atração que se dá no engajamento junto às mídias sociais. A questão que me parece, William, analisando bem o seu ponto, como nós ficamos, é que o governo brasileiro, na defesa coletiva, precisa ter uma participação mais ativa. Eu estive também na reunião com a embaixadora Viotti, e realmente a embaixadora, qualquer manifestação dos empresários em relação ao que o governo brasileiro poderia fazer, a resposta da embaixadora Viotti era, por favor, nos ajudem. Ela devolvia a pergunta, eu estava até com um grande empresário do meu lado, ele dizia, para cada vez que se pede ajuda do governo brasileiro, a resposta é, não, vocês é que têm que nos ajudar. Então, há um apagão diplomático. Esse é um fato real aqui em Washington. Então, resta às empresas ou defenderem cada um por si, as empresas maiores encontrarem os seus caminhos, e, William, e aí contarmos que o governo federal vai ver que o cliente é o governo americano, e ter um pouco dessa flexibilidade de abrir portas para a negociação aqui. Antônio Carlos, fazer o seguinte, você quer, eu ia chamar um intervalo, é rápido que eu chamo um intervalo, ou você quer falar depois do intervalo? Não, você que sabe, é sobre isso, mas a gente pode continuar. Não, então vai, completa, eu vou chamar um intervalo que a gente vai continuar. Maria Luísa Viotti, ela não tem experiência bilateral, ela trabalhou só na embaixada em La Paz, antes da embaixada em Washington, La Paz, Bolívia. Ela teve cargos importantes no Itamaraty, mas sempre cargos burocráticos de liderança do Itamaraty, mas não impostos no exterior. E foi embaixadora na ONU, teve várias vezes, atuou na ONU, mas não tem essa experiência bilateral. E uma fonte americana que interagiu com ela me disse o seguinte, ela não parecia incomodada com o fato de que ela não conseguia construir contatos
no Ministério, no Departamento de Estado americano. Ela não conseguia e ficava assim mesmo e parecia ter uma atitude bastante blasé. Mas a liderança não faz com que ela, não força ela a buscar governo, essa né? conversa, Sim, né? não é demandada para isso. Ela não é demandada para isso, Gente, né? Ao mas contrário, desculpa, né? Ao contrário. Mas hoje não ficou claro também para o setor privado que não era por falta de contato que as sanções existem?